Fala galerinha do canal Matemática Pai d'Égua, tudo beleza? Essa aula a gente vai falar sobre progressões aritmética e geométrica, né? Então nessa aula especificamente é progressão aritmética, beleza? Então a gente vai falar sobre a sua definição, né? Vamos falar sobre a PA infinita. A definição desde o básico, né? Do zero, para você que tem dificuldade aí no nosso curso de raciocínio lógico e matemática do zero, a gente vai ensinar aqui progressões aritméticas, beleza? Então vem comigo para você entender de que forma pode vir uma questão dessa na sua prova, no seu concurso, tá certo? Então a gente vai resolver da melhor forma possível, né? Ser o mais breve possível e o mais direto possível, né? Para você entender, não se aprofundando em teoria. A ideia aqui é você entender a pequena definição para aplicar ela nas questões de concurso. Beleza? Então olha lá, pessoal, vou mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Progressão aritmética. Uma progressão aritmética é formada, olha lá, uma sequência é formada por termos que se diferenciam um do outro, certo? Por um valor que eu chamo de constante. E ela recebe um nome específico, que nós chamamos de razão. Tá? Então eu tenho aqui ó, termos de uma progressão aritmética. Eu vou chamar aqui ó, de A1, vou chamar aqui de A2, vou chamar aqui de A3, A4 e assim até chegar em um valor específico, a n, tá certo? Então, como é que eu vou calcular a razão, ou seja, essa progressão aritmética, ela pode ser crescente ou decrescente, certo? Se ela é crescente, então significa que a razão ela é maior que zero, né? Se ela é decrescente, significa que a razão é menor que zero. Tá bom? Então eu tenho A1, A2, A3, A4 até o AN, né? Eu tenho vários termos. Então, se eu tenho termos infinitos, eu chamo de uma PA infinita. Se eu tenho termos finitos, eu chamo de PA finita, ok? Então, para me calcular, por exemplo, uma razão, né? A razão aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui, ó, a razão, ela é exatamente um termo qualquer subtraído do termo anterior. Então, vou pegar aqui como exemplo o A3. Ó. Então, vou pegar e subtrair aqui o A3 pelo A2. Ok? Então, A3 menos o A2, eu tenho o valor de quem? Da razão, que eu chamo de R aqui. Ó. Vamos colocar R bem aqui. Ó. O R, então, que eu chamo de razão, é o A3 menos o A2. Certo? Pode ser qualquer valor. Posso pegar o A4 e subtrair do A3. Eu posso pegar o A2 e subtrair do A1. Então, eu vou achar a razão nesse sentido e nessa ideia aqui. Pegar um termo e subtrair do seu antecessor. Beleza? E na PA, na progressão aritmética, né, eu tenho vários termos. Então, como é que eu vou achar o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o enésimo termo? Como é que eu vou achar isso aqui? Ó? Você pode trabalhar da seguinte maneira. Ó. Preste atenção aqui. Ó, eu tenho aqui ó, o A2. O A2, pessoal, ele é igual ao A1, mais, olha, 2 menos 1 dá 1. Então, 1 vezes a razão. Vou colocar aqui R, certo? Aí você tem aqui ó, o A3. O A3 é igual ao A1. Sempre você vai fazer isso aqui, pessoal. Pegar o termo e subtrair desse termo inicial aqui, ó. A3 menos o A1 vai dar 2, né? 3 menos 1, 2. Então, vou ter aqui 2R, ó. Aqui, ó, o A4. O A4 é o A1 mais 4 menos 1, 3. 3 vezes a razão. O A5 é igual ao A1 mais 5 menos 1, 4. 4 vezes a razão. O que significa isso aqui? Isso aqui, pessoal, né? Se eu trabalhar exatamente o termo geral, né, dessa progressão aritmética, eu vou chegar em uma constante. E se eu chegar aqui, por exemplo, o A2 é igual a 1 mais R, A3 é igual a 1 mais 2R, A4 é igual a 1 mais 3R, A5 é igual a 1 mais 4R, então eu posso dizer que o AN é igual ao A1 mais, observa que eu sempre vou pegar esse termo aqui e subtrair desse. Né? Então, esse N eu vou subtrair de quanto? De 1. Então, vai ficar N menos 1, que multiplica quem? A razão. Esse termo aqui, ó, é o termo geral da minha progressão aritmética, certo, pessoal? Da minha progressão aritmética.
Ou seja, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Eu apenas resumi aqui, ó. A2 é igual a 1 mais r, porque esse n menos 1 é justamente o termo, né, que ele vai colocar aqui no primeiro membro, subtraído do A1. Ok? Então, eu sempre vou fazer essa diferença. Mas sempre vai ser o A1 aqui, nem sempre vai ser o A1. Olha, pode ser aqui também, ó, o A4 é igual ao A2 mais 4 menos 2 dá 2. Ó. Então, 2 vezes a razão. Aqui, por exemplo, ó, o A10 é igual ao A6 mais, ó, 10 menos 6, 4. 4 vezes a razão. E assim por diante, pessoal. Olha, eu posso colocar aqui, ó, o A100. Isso aqui é igual ao A80, ó, né? Mais 100 menos 80, 20 vezes a razão. E assim por diante. Isso aqui facilita muito o seu cálculo, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui de progressão aritmética. Ó. Exemplo. Eu tenho um exemplo aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, 2, 4, 6, 8 e 10, certo? Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8 e 10. Beleza. Então, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Ó. Observa aqui que eu tenho o A1. O A1 aqui é quanto? É o primeiro termo, né? Eu chamo o A1 de primeiro termo, então nesse caso é o 2. Quem é o A2 aqui? Ó? O A2 é 4. Quem é o A3? O A3 é 6. Quem é o A4? O A4 é 8. E quem é o A5? O A5 é 10. Ou seja, eu tenho 5 termos aqui nessa progressão aritmética, certo? Então, eu chamo o A1 aqui, ó, de primeiro termo. Isso aqui é o primeiro termo da minha sequência, certo? Esse AN aqui, ó, eu chamo de enésimo termo, tá? Enésimo termo. Aqui esse N eu chamo de a quantidade de termos, tá? Quantidade de termos dessa sequência. E esse R aqui eu chamo de razão. Então, esses são os elementos da minha progressão aritmética, tá certo? O AN é o enésimo termo, aquele último termo que eu vou calcular. O A1 é o primeiro termo da sequência. O N é a quantidade de termos, que naquele caso ali é 5, né? E o R eu chamo de razão, né? Que é exatamente de quanto em quanto está aumentando aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, como é que eu vou calcular a razão? Eu ensinei para vocês, ó. A razão é um termo, vamos pegar o A2 aqui, ó, e subtrair do A1. Né? Então, a razão aqui, ó, o A2 é quanto? 4. Menos 2, que é o A1. Então, a razão aqui é 2. Realmente, a razão é 2 e significa que está aumentando, ó, aumentando, ou seja, de 2 em 2. Ó. 2 mais 2 é 4. 4 mais 2 é 6. 6 mais 2 é 8. 8 mais 2 é 10. Beleza? Então, essa aqui é a progressão aritmética. A gente vai entender, né, mais sobre essa definição inicial aqui, beleza? Ó, tipos de PA. Quais são os tipos de PA que a gente tem? A gente tem uma PA constante, né? Um exemplo de PA constante, ó. A PA constante é quando a razão, ó, a razão for igual a zero, né? Quando a razão é igual a zero e os termos da PA, eles são o quê? Iguais. Como assim, ó? Se você pegar aqui um exemplo, eu tenho aqui, ó, 2, aqui 2, 2, 2 e 2. O que é que a gente pode observar aqui, ó? Se eu pegar aqui, ó, quem é o A1 aqui, pessoal? O A1 é 2, ó. Quem é o A2? O A2 é 2. E quem é o A3? O A3 também é 2. Certo? Então, se eu trabalhar aqui a razão, ó, a razão é um termo subtraído pelo seu antecessor. Então, vamos pegar aqui o A3 menos o A2, por exemplo. Então, a razão aqui, o A3 é 2, menos o A2, que também é 2. A razão, então, aqui vai ser igual a 0. Se a razão é igual a 0, eu tenho uma PA, o que, pessoal? Constante. Beleza? Tenho uma PA constante. Tá certo? Agora, uma PA crescente, quando a razão for maior que 0. Então, se a razão é maior que 0, eu tenho aqui uma PA, o quê? Crescente. Né? Para a PA ser crescente, a razão precisa ser maior que 0. E um termo a partir do segundo é maior que o seu anterior. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó. Vamos dar um exemplo aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. E assim por diante. Certo? Então, aqui eu tenho uma PA.
onde a razão, ó, se eu pegar aqui um termo, quem é o A1 aqui? É o 2. O A2 é o 4. O A3 é o 6. O A4 é o 8. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, o A4 menos o A3. Ó. Então, a razão é igual. O A4 é quanto? É 8. Menos o A3, que é 6. Então, a razão aqui vai ser igual a 2. Se a razão é maior que 0, então eu tenho uma progressão aritmética crescente. Beleza? E para ser decrescente é óbvio, né, pessoal? Para ser decrescente, basta que a razão seja menor que 0. Então, é muito simples aqui também. Ó. Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, veja, ó, quando a razão for menor que 0 e um termo a partir do segundo é menor que o seu anterior. Né? Como assim? Ó? Vamos colocar um exemplo aqui. 10, 8, 6, 4 e assim por diante. Né? Então, aqui, por exemplo, ó, vamos pegar aqui. Quem é o A1 aqui? Ó? O A1 é 10, o A2 é 8, o A3 é 6 e o A4 é 4. Beleza? Então, se você observar, ó, a razão aqui é um termo subtraído do seu anterior. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o A2, né? O A2 menos o A1. Então, vou pegar aqui o A2, que é quanto? 8. 8 menos A1, que é 10. Então, a razão, neste caso aqui, é menos 2. O que você pode observar aqui é o seguinte, ó, que a razão ela é negativa. Se ela é negativa, eu tenho uma PA o quê? Decrescente. A razão é maior que 1, maior que 0. Então, eu tenho uma PA crescente. Se a razão for igual a 0, nós vimos que eu vou ter uma PA o quê? Constante, né, pessoal? Até aqui tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né, pessoal? Muito simples e fácil aqui, tá? Aqui eu tenho o seguinte, ó, as progressões aritméticas ainda podem ser classificadas em finitas quando possuem um determinado número de termos e infinitas, ou seja, com infinitos termos. Como assim? Ó? É muito simples de mostrar isso aqui. Eu tenho aqui, primeiro exemplo, ó, aqui eu tenho ó, 1, 3, vamos colocar aqui 5, 7, 9 e 9. Né? Beleza. Se você observar, eu tenho um termo bem aqui, ó. Que termo é esse? O A1. Eu tenho o A2, eu tenho o A3, o A4 e o A5. Ou seja, eu começo no A1 e termino no A5. Certo? Então, aqui é uma PA finita. É uma PA finita. Ok? Agora, quando eu tenho, olha, vamos ver aqui o segundo exemplo. Ó, o segundo exemplo. Quando eu tenho, por exemplo, vamos colocar aqui 3, 6, 9, 12, ó, e coloco essa continuidade aqui, significa que é uma PA o quê? Infinita, tá certo? Eu tenho uma PA infinita, beleza? Tenho uma PA aqui infinita, tá certo? Então, tenho aqui, ó, reticências, né? Uma continuidade, ou seja, eu não sei qual é o último termo dessa sequência aí. Começa no 3, quem é o A1? O A1 aqui, por exemplo, é o 3, o A2 é o 6, o A3 é o 9 e o A4 é o 12. Eu posso perguntar assim, qual é o centésimo termo? Aí eu vou precisar utilizar uma fórmula específica para isso, tá certo? E nós vamos resolver, você vai ver, muito simples e fácil achar um termo em uma progressão aritmética, ok? Bom, e para mim somar todos os termos, por exemplo, de uma progressão aritmética, ó. Por exemplo, aqui eu tenho 3, 6, 9, 12, ok? Então, se você observar, ó, eu tenho aqui o seguinte. Quem é o A1 aqui, pessoal? O A1 é 3. Quem é o A2? 6. Quem é o A3 aqui? 9. E quem é o A4? 12. Perfeito. Se eu quero somar todos esses termos, ó, a soma desses termos é só pegar 3 mais 6 mais 9 mais 12, sim ou não? Então, vou somar aqui, ó. Olha, 3 mais 6 vai dar 9, 9 mais 9 vai dar 18, né? 18, 21, 31, né? Então, você vai ter aqui, ó, uma somatória, né? A somatória, ou seja, a soma de todos esses termos, né? Ó, 3 mais 6 vai dar 9, né? 9 mais 9, 18. 18 mais 2, 20. 30, né? 30, perdão. 30 aqui, ó. Somatória deu 30. Perfeito. Se a somatória deu 30, eu preciso
fazer cálculo, não precisa fazer cálculo quando ele te dá uma somatória desse estilo aqui, né, pessoal? Mas se ele coloca lá 100 termos, aí você vai ficar somando, vai demorar bastante. Então tem uma fórmula específica para você calcular a soma dos termos. Que fórmula é essa? Essa aqui, ó. A soma dos termos é igual ao A1 somado com o enésimo termo vezes a quantidade de termos, isso daqui dividido por 2. Então, essa aqui é a fórmula específica, tá? Da soma dos termos de uma PA. Você vai pegar todos os termos e vai somar. Eu vou utilizar esse mesmo exemplo aqui, né? Tá certo? Eu vou utilizar esse exemplo aqui, ó. Então, vamos substituir aqui na fórmula. Vamos chegar ao valor de 30 ali, ó. A soma dos termos é igual. Quem é o A1 aqui, ó? Deixa eu colocar aqui. Quem é o A1? Deixa eu pagar aqui rapidinho. Fazer bonitinho aqui. Quem é o A1? Presta atenção. O A1 é exatamente o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 3, ó. Quem é o AN? O AN é o último termo, pessoal. Quem é o último termo? 12. Que nós chamamos de enésimo termo, certo? Vezes esse N é a quantidade de termos, pessoal. Tenho quantos termos? 1, 2, 3, 4 termos, né? 4 termos. Isso aqui dividido para 2. E aqui eu já posso simplificar, ó. 4 por 2 aqui, que vai dar 2. Né? E aqui eu tenho que a soma dos termos é igual a 3 mais 12 vai dar 15. 15 vezes 2, a soma dos termos realmente vai dar 30. É claro que utilizando aquela ideia ali, né? É muito mais simples e mais rápido, mas nem sempre dá para mim somar todos os termos ali, né, manualmente. Então, vou ter que utilizar ali a fórmula específica para calcular. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é a soma dos termos de uma progressão aritmética, tá certo? Muito simples, a gente vai resolver muitas questões em relação à soma dos termos, não se preocupe. Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Beleza. Aqui eu tenho o termo médio da PA, né? Ó, para determinar o termo médio ou central de uma PA com um número ímpar de termos calculados, a média aritmética com o primeiro e o último. Como assim, ó? Se você tem aqui, por exemplo, um termo, vamos colocar assim, ó, 2, aqui 4, aqui x, aqui vamos dizer 6 e aqui 8, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui vamos mudar aqui, vamos colocar aqui 8 e 10. 8 e aqui 10. Beleza. Ó, como é que eu vou achar esse x aqui, pessoal? Ó, esse x eu trabalho o termo médio de uma PA. Para determinar o termo médio ou central de uma PA, com um número ímpar, né, de termos, eu preciso trabalhar o que? A média aritmética. Então, é como se eu pegasse os meus vizinhos e trabalhasse a média aritmética entre eles, né, e eu vou encontrar quem? Esse termo médio aqui, ó, que é esse x. Então, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui o A1, eu tenho o A2, esse aqui é o A3, esse aqui o A4 e esse aqui o A5, certo? Então, o A3, ó, o A3, ele é igual ao A2 somado com o A4 dividido isso aqui por 2, certo? Isso aqui nada mais é do que o termo médio, pessoal, termo médio. Deixa eu colocar aqui, beleza. Então, isso aqui é a fórmula do termo médio, ó. O A3 é igual ao A2 mais o A4, né, dividido isso aqui por 2. Muito simples, certo? Então, utilizando essa fórmula, eu vou pegar agora aqui, ó. Presta atenção. Solução desse problema aí, ó. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, então, que o x é igual, ó, o x é igual, que é o termo médio que eu quero achar, né? Esse x aqui, ó. Vou pegar os meus vizinhos. Quem são os meus vizinhos aqui? O 4 e o 8, ó, certo? Então, vou pegar aqui, ó, 4 mais 8, que é o segundo termo, mais o quarto termo, né? E dividir por 2, ó, certo? Então, aqui, ó, o termo médio é igual, 4 mais 8 é 12, 12 dividido para 2, isso aqui vai dar exatamente 6. Perfeito. Por que perfeito? Porque sem saber essa fórmula aqui, eu já sei, ó, que esse x aqui é 6, ó, porque eu tenho uma PA aqui de razão 2. Então, vai aumentando de 2 em 2. Ó. 2 mais 2, 4, mais 2 aqui seria 6, mais 6 mais 2 dá 8, e 8 mais 2 dá x. Mas, geralmente, quando ele trabalha o termo médio aqui da PA, ele vai colocar variáveis, tipo x, aí no segundo termo x mais 1, no terceiro termo x mais 4, e assim por diante.
certo? Mas a ideia aqui é você entender como calcular o termo médio de uma PA. Então você vai pegar os vizinhos, né? Os vizinhos, somar eles e dividir para 2. Aí você vai ter o termo médio, ok? Muito simples isso aqui. Show de bola? Então vamos aplicar aqui na definição. Vem comigo, ó. Vamos aplicar a definição aqui. Dada a PA 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14, determine a razão. Olha, ele quer que você determine aqui a razão. O termo médio, a soma dos termos, certo? Então vamos trabalhar isso aqui, ó. Vamos pegar e trabalhar individualmente aqui a razão, o termo médio e a soma dos termos. Para a gente achar a razão, né, eu tenho aqui, ó, tá aqui a minha PA, né? Então a razão é exatamente um termo subtraído do seu anterior, né? Ou seja, um antecessor. Então a razão neste caso é o A2. Quem é o A2? Ali é 4. Menos o A1, que é quanto? É 2. Então a razão aqui é igual a 2. Pronto, simples, né, pessoal? Termo médio. Quem é o termo médio aqui? Ó? Vamos contar aqui quantos elementos eu tenho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ó, eu tenho 7 elementos. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 aqui desse lado. Melhor, 3 desse lado aqui, ó. E desse lado aqui também, 3. Sobrou quem aqui, ó? 8. Certo? Sobrou 8. Então, o termo médio aqui, ó, o termo médio, né, é o 8. Como é que eu posso fazer isso aqui? Ó? Se eu pegar, vamos dizer que o 8 ali eu não sabia quem era. Então, aqui eu vou pegar o 8, que é o A4 ali, né? Vou somar quem? O A5 mais o A3. Isso aqui dividido para 2. Ó. O A4, então, é igual a 5, que é quanto? 10. Mais o A3, que é 6 dividido para 2. Isso aqui vai dar 16 dividido para 2, que vai dar 8. Realmente o termo médio ali é aquele termo que está bem no centro, né? Bom, mas ali, professor, o senhor está colocando o número ímpar. Se tivesse o número par, aí você teria que trabalhar a média aritmética ali entre os dois, tá certo? Então, ali o 8 é a média aritmética dos vizinhos. Então, o termo médio é a média aritmética dos vizinhos, tá? Em um termo com número ímpar de elementos, certo? E aqui eu tenho a soma dos termos, né? A soma dos termos. Então, vamos lá. Ó. A soma dos termos é igual ao A1. Quem é o A1 aqui? Ó? Vamos voltar aqui só para ver aqui rapidinho, né? Quem é o A1? O A1 é 2, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 2. Mais o AN, que é o último termo, ó, 14. Vezes a quantidade de termos. São quantos termos ali? 7 termos, né? Isso aqui dividido para 2, ó. Então, agora é só calcular, certo? E aqui a gente acha a soma dos termos, ó. Então, vem comigo aqui, ó. Então, isso implica em quê? 2 mais 4 dá 16, vezes 7 dividido para 2. Posso simplificar aqui para facilitar o cálculo, claro, né? 16 por 2 vai dar 8, ó. E 8 vezes 7, 56. Então, a soma dos termos aqui dá exatamente 56. Mas se eu pegasse aqui e somasse tudo, daria 56? Claro. Posso pegar aqui, ó, 2 mais 4 vai dar 6. Mais 6 vai dar 12, mais 8, 20. Né? Aí, ó, 20 mais 10, 30. Aí, aqui, ó, 30. Aqui vai dar 28, né? Realmente. Ou 26, perdão, 26. Então, 30 mais 26 aqui dá exatamente os 56. Beleza? Fácil é difícil, pessoal. Bem tranquilo, né? Então, vamos aplicar a definição em questões? Olha lá. Ó. Qual o 16º termo da sequência que inicia com o número 3 e tem razão da PA igual a 4? Então, ele está dizendo que ele quer achar exatamente o 16º termo. Então, ele quer achar aqui, por exemplo, o A16. Ó. Ele quer achar esse A16 aqui, certo? Então, vamos achar ele. Mas ele diz que inicia com o número 3. Ó. Então, o A1 aqui dessa sequência é 3. E a razão dessa PA é 4. Ó. Ele diz que a razão é 4. Então, é muito simples. Lembra que eu falei lá, daquela ideia lá? Você faz isso aqui, ó. O A16 é igual ao A1, mais, aí você subtrai, ó, 16 menos 1 aqui vai dar quanto? 15 vezes a razão, certo? Então, o A16 aqui é igual, quem é o A1? É 3, mais 15 vezes a razão. Quanto é a razão? 4. Então, aqui o A16 é igual a 3, mais 15 vezes 4, 60. 60 mais 13, eu vou ter 63.
Ou seja, o 16º termo é o 63 gabarito, letra D de dado. Show? Olha lá como é muito simples aplicar em questão a definição de PA. E aqui eu tenho a segunda questão. Ó. Qual a razão de uma PA de 6 termos? Então ele está falando qual a razão de uma PA de 6 termos. Ó, vamos colocar aqui, ó, são 6 termos. O A1, o A2, o A3, o A4, o A5 e o A6. Beleza. Cuja soma dos três primeiros números da sequência é igual a 12. Então ele diz que A1 somado com A2 somado com A3 vai dar exatamente 12, né? E dos dois últimos é igual a menos 4. Então ele diz que o A5 mais o A6 vai dar menos 34. 34. Beleza? Então, qual é a razão de uma PA de 6 termos? Cuja soma dos 3 primeiros números da sequência é igual a 12, né? E dos 2 primeiros é igual a menos 34. Então, como que a gente pode fazer isso aqui, pessoal? Presta atenção, ó. Se eu trabalhar da seguinte maneira, então aqui eu tenho o A1, o A2 e o A3. Então, eu posso trabalhar isso aqui, ó. O A2 ele é igual ao A1 mais R, certo? O A3 ele é igual ao A1 mais 2R. Se eu substituir aqui, ó, eu posso achar exatamente o que eu quero. Preste atenção, ó. Então, substituindo aqui essa minha ideia, né? Então, eu vou pegar aqui no A1, o A1 mais, ó, o A1, o A2, A1 mais R, A1 mais R, e o A3, ó, o A3 é o A1 mais 2R. Isso aqui é igual a quanto, pessoal? Igual a 12, ó. Então, ó, A1 mais A1 mais A1 dá 3A1. 3A1. Mais, eu tenho R mais 2R. 3R. 3R, isso aqui é igual a 12. Eu posso muito bem dividir todo mundo aqui, pessoal, ó, por 3, ó. Porque são múltiplos, ó. Se eu dividir todo mundo por 3, eu vou ter o seguinte, ó. Deixa eu baixar aqui. Eu vou ter o seguinte, ó. Presta atenção. Aqui tem a próxima questão. Ó, corta esse com esse, 12 por 3 vai dar exatamente 4. Ó. Então, o A1 mais a razão, isso aqui é exatamente igual a 4. Perfeito? Bom, aí ele diz o seguinte, ó, que o quinto e o sexto termo, a soma deles dois dá menos 34. Então vamos lá, né? Olha como essa questão é bem legal. Então vou fazer aqui, ó, deixa eu só afastar para o lado aqui, né? Para a gente colocar aqui para o lado rapidinho. Vou colocar aqui para cá. Beleza. Olha lá, presta atenção bem aqui, ó. O A5, vou colocar para cá, ó, o A5, né? Mais o A6 é igual a menos 34. Só que o A5 é igual a quem? O A5 é o A1 mais, lembra lá, vou colocar bem aqui, ó, o A5, eu sempre trabalho dessa maneira, ó, o A1 mais 4R. O A6 é o A1 mais 5R, ó, beleza? Então aqui eu tenho o A1 mais 4R, mais o A6 é o A1 mais 5R, ó, 5R. Isso aqui é igual a menos 34. E aqui eu tenho o A1 mais o A1 vai dar exatamente 2A1. 4R mais 5R, 9R. Isso aqui é igual a menos 34. Eu posso muito bem, ele quer saber o quê? Ó? Qual a razão, né? Então eu posso isolar um desses aqui, ó. Trabalhar, né? Aqui, ó, colocar o A1 é igual a 4 menos a razão. Eu posso dizer que a razão é 4 menos o A1, certo? Então vamos isolar isso aqui, ó. Isso aqui é justamente onde eu vou substituir lá agora. Muito bacana. Então, você tem isso aqui agora. 2A1. Quem é o A1? 2 vezes o A1. Cadê? 2 vezes o A1. Quem é o A1? 4 menos R. Mais 9 vezes a razão. 9 vezes a razão. Isso aqui é igual a menos 34. Ok? E agora, 2 vezes 4 aqui vai dar 8 menos 2R.
mais 9R, isso aqui é igual a menos 34. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó, menos 2R, né? Menos 2R mais 9R, eu vou ter o seguinte, ó, menos 7, ou melhor, mais 7R, né? E aqui eu tenho menos 34, aí o 8, que é negativo, né? O positivo passa a negativo, menos 8. Então, vai ter aqui o seguinte, ó, 7R é igual a menos com menos aqui, pessoal, olha, menos 34, menos 8, isso daqui é uma operação básica de matemática, né? Menos com menos dá mais, soma e conserva o sinal. Então, conserva o sinal e soma 34 mais 8 vai dar 42, ó. 42, certo? Então, a razão aqui é igual ao 7 que está multiplicando passa dividindo. Então, eu tenho menos 42 dividido para 7. Então, a razão aqui, ó, 42 dividido para 7 dá 6. E menos, ó, esse 7 daqui embaixo é positivo, menos com mais dá menos. Então, aqui eu chego no nosso resultado. A razão é igual a menos 6. Observa que a gente trabalhou um pequeno sisteminha aqui, né? Mas o que é importante aqui é você entender aquela definição aqui, ó. Ela é muito importante para a gente sair de uma questão como essa aqui. Sem essa definição aqui, eu não consigo desenvolver esse tipo de questão, tá certo? Então, o gabarito aqui nessa questão é a letra B, é o menos 6, tá certo? E para a gente finalizar essa aula de progressão aritmética, é claro que mais lá na frente, pessoal, a gente vai resolver bastante questão, tá? De concurso em relação à progressão aritmética, tá certo? Se o terceiro termo de uma PG é 28, ó, de uma PG aqui, então vou deixar essa questão, né? Eu achei que era uma PA, então vou deixar essa questão para a próxima, né? No próximo vídeo, daqui a pouco, que você vai assistir, né? Na sequência, vai ter a aula de progressão geométrica e a gente resolve essa terceira questão aí. Beleza? Então, pessoal, progressão aritmética, preciso saber essas definições, tá? Então, estuda, né? Pega o material em PDF e resolve as questões. Assiste o vídeo, não entendeu? Volta de novo. Essas definições básicas aqui são importantíssimas para você conseguir o êxito na sua prova e no seu concurso, beleza? Um grande abraço, até a próxima.